Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar um passo muito importante aqui na nossa trajetória, hein? A gente já falou bastante de renda fixa e agora a gente vai começar a falar de renda variável. Agora o bicho pega, hein? E hoje aqui a gente vai falar do zero, a questão dos fundos imobiliários. Não sei se vocês conhecem aí os fundos imobiliários, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente os fundos imobiliários. Fiquem até o final aqui para vocês verem, pegarem todo o conceito, tá? Porque é uma ordem cronológica, como eu falei já nos outros vídeos, tá bom? Então vou compartilhar minha tela aqui, fica aí, hein? Vamos lá. Então, pessoal, como eu mencionei, nós vamos falar de fundos imobiliários hoje. Vocês já pensaram em receber dividendos mensais? Você receber todo mês ali, ó, aquele querequequé, aquela graninha ali mensal? Esse é o objetivo principal dos fundos imobiliários. Sabe o que é mais legal? A gente não precisa comprar uma casa para isso. Aliás, precisa comprar uma cotinha, né? Mas o que é mais interessante disso daqui? Você não precisa gastar aquele caminhão de dinheiro para poder estar recebendo aluguéis todos os meses. Esse é o objetivo. Fica aí até o final para vocês verem, tá? Olha só, como a gente vai conseguir ganhar renda passiva com tijolos digitais, hein? Que não é digital, ele é físico, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está investindo em fundos imobiliários sem precisar comprar os imóveis. Isso que é muito interessante. Para a gente ganhar aluguéis aqui, receber aluguéis mensais, a gente acaba comprando cotas, a gente compra cotas. Então imagina que junta um caminhão, bastante gente ali e compra cotas de fundos imobiliários, que aí esses gestores desses fundos, eles têm vários imóveis por aí, entendeu? Em vários lugares do Brasil. Ele recebe aluguéis e repassa uma parte desses aluguéis hoje para os cotistas, tá bom? Então esse é o objetivo aí. Então a gente não é proprietário, a gente é coproprietário, como aqui tá falando, tá? Então o que é um fundo imobiliário, pessoal? Ele é uma forma diferente da gente estar investindo aí em imóveis. Então junta um grupo de pessoas, cada um tem um número X de cotas e você recebe o aluguel equivalente ao número de cotas que você tem hoje. Então cada investidor ele compra algumas cotas, ele recebe esses rendimentos em forma de aluguéis mensais todo mês ali. E aí existem alguns tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos imobiliários de tijolo, que a gente chama de tijolo, que ele é composto do quê? De imóveis físicos. Então aqui como lajes corporativas, que são o quê? Aqueles prédios de escritórios que vocês vê, por exemplo, aqui em São Paulo tem muito ali na Zona Sul. Então, muitos prédios ali onde tem escritórios, que a gente chama de lajes corporativas, shoppings. Então, shoppings, a maioria deles, pessoal, ele é composto por fundos imobiliários. E aí tem galpões logísticos também, que várias empresas alugam aí, né? Galpões logísticos que, por exemplo, o Mercado Livre, dando um exemplo aqui do Mercado Livre, e outras empresas, por exemplo, a Casas Bahia, a Magalu, entre outras empresas, eles alugam espaços dentro desses galpões logísticos, que eles acabam fazendo o quê? Eles acabam alugando esses imóveis, alugando eles, os gestores recebem esses aluguéis e repassam para os cotistas uma parte desses rendimentos, tá bom? Tem, ó, hospitais, agências bancárias, tem uma infinidade, pessoal, uma infinidade. Mas esse aqui é o tipo de fundo de tijolo. Aí tem os fundos de papéis, que aqui é um pouquinho mais detalhado a questão do quê? Esse fundo é um pouco diferente. Ele funciona com certificados de recebíveis imobiliários que a gente chama de CRIs. Da onde vem a renda desse fundo? Ele vem dos juros que são pagos através de empréstimos para financiamentos imobiliários, tá? Tem também os fundos de desenvolvimento que são focados aí para financiar construções de grandes incorporações. E aí o lucro vem do quê? Da venda futura desses imóveis. Existem também os fundos de fundos, pessoal. Os fundos de fundos nada mais é do que um gestor ele pega e diversifica o dinheiro desse fundo comprando vários fundos imobiliários. Então ele tem ali às vezes fundo de papel, fundo de tijolo, fundo logístico, fundo de agro, entre diversos fundos. É um fundo bem diversificado. O pessoal dá um nome hoje de fundos ou FOFs.
Qual que são as vantagens aí dos fundos imobiliários? Ele gera uma renda passiva mensal. Essa é a parte mais bacana. O investimento hoje a partir de R$ 10, pessoal. Tem fundos hoje a partir de R$ 10. Ele é isento de imposto de renda ainda no Brasil. Já se cogitou várias vezes aí de cobrar imposto de renda desse tipo de ativo. Mas ainda ele é isento hoje em outubro de 2025. É uma maneira da gente estar diversificando o nosso portfólio e também é um fundo muito líquido. Então quando a gente fala em liquidez, se vocês não assistiram meus vídeos, a gente fala muito de liquidez lá na questão lá de você montar a tua reserva de emergência, que é o quê? Você conseguir, se você precisar o dinheiro, vender a cota na hora ali na sua corretora ou no seu banco. Qual que são os riscos aí dos FIIs, pessoal? Uma delas é a vacância, que reduz a renda mensal. No caso, por exemplo, imagina que um fundo ele tem 10, 20 imóveis e 1, 2, 3 imóveis daqueles fiquem desocupados. A partir do momento que aquele imóvel fica desocupado, por aquele período que aquele imóvel está desocupado, a renda ali acaba caindo, acaba diminuindo, tá? Também pode acontecer a desvalorização das cotas. Vocês vão ver que a gente está entrando em renda variável, então essas cotas elas podem aumentar de valor e elas podem cair também. Existe o risco de crédito dos inquilinos, então nos próximos vídeos a gente vai analisar alguns fundos imobiliários que tem como a gente mitigar isso, tá bom? Analisando a diversificação desse fundo, como que ele está distribuído. É só em um inquilino? É 2 inquilinos? São vários inquilinos? Quanto mais inquilinos, melhor, né? Então a gestão do fundo é crucial, a gente analisar também quem é o gestor daquele fundo, se ele tem experiência naquilo, se tem vários outros tipos de trabalhos que ele vem fazendo. E a tributação sobre ganhos. Por exemplo, se eu comprei uma cota agora e vendi ela mais cara, aí sim eu tenho que pagar uma tributação, tá ok? Dividendos mensais, aqui começa a brincadeira, pessoal. Quando eu comecei a amar investimentos, quando eu comecei a receber dividendos mensais. Quando você começa a receber dividendos mensais, você começa a ter fome de investir, porque no próximo mês você quer receber mais, entendeu? Então os dividendos aqui mensais é uma característica fundamental aqui dos fundos imobiliários. Os investidores têm aquela renda regular, então você pode contar com ela no próximo mês, tá? E uma coisa que é legal, que isso por lei, todos os fundos imobiliários têm que distribuir 95% dos lucros deles semestrais. Então se ele teve lucros ali de vendas de imóveis ou aumentou o aluguel, ele tem que redistribuir isso daí, tá bom? E consequentemente, durante o tempo, a nossa renda com as nossas cotas vai aumentando. E aí uma estratégia inteligente, né, pessoal? Diversificação. Diversifica aqui os tipos de fundos imobiliários. Não invistam só em tijolos, não invistam só em papel, não invistam só em agro. Não invistam só em logística. O interessante é sempre diversificar. É a gente não investir todos os ovos na mesma cesta, tá? Então é essencial isso, tá? E aí, como a gente tá regando ali a nossa plantinha, como é pouquinho ainda, o que é interessante é o quê? Pegou os dividendos, você reinveste ele. E aí, no mês que vem, você já vai receber um pouquinho a mais. Então você recebeu o dividendo, reinveste. Recebeu o dividendo, reinveste. E o que é mais interessante, faz de conta, você comprou uma cota ali por R$ 10. Quando você receber R$ 10 de dividendo, olha que bacana, você já consegue comprar mais uma cota sem tirar dinheiro nenhum do bolso. Aí começa o efeito bola de neve. Então tem os aportes que você vai fazendo e tem mais os dividendos que você está reinvestindo. Durante o tempo, pessoal, isso daí vira uma bola de neve muito exponencial. Durante o tempo. É muito bom você ver isso acontecer durante o tempo. Eu já invisto em fundos imobiliários desde lá de 2019. Então, finalzinho ali de 2019. Então, eu sempre fui aportando. Assistam lá o meu vídeo lá do início do canal, que eu vou explicar para vocês, que lá eu explico para vocês como que eu consegui hoje já pagar muitas coisas aí dos meus custos mensais só através dos dividendos. Então isso é muito legal, tá? Evite fundos com alta vacância, pessoal. Então se vocês pegarem fundos lá com 20% de vacância, 15%, 30%, 40% de vacância, sai fora porque tem outras opções melhores, tá? Análise de gestão, ativos e liquidez.
Vocês vão aprender isso daí no decorrer dos próximos vídeos. Essa aqui é a parte 1, tá? Como que a gente faz a análise de um fundo da análise de um fundo a fundo mesmo. Use sites aí para comparar FIIs, tá bom? Vocês vão ver aqui alguns que eu utilizo. E aí, como que a gente começa a investir em fundos imobiliários? Aqui tem um guia rápido, tá? Primeiro, você tem que abrir aí a conta em uma corretora, ou de repente pesquisa lá no seu banco se tem o campo de renda variável. Alguns bancos aí, os maiores aí, aliás, a maioria hoje já tem esse campo de renda variável e você consegue comprar direto dentro do seu próprio banco mesmo. Mas existem as corretoras. Pesquisa o fundo lá no home broker. Então, cada fundo imobiliário, ele tem um código ali. Por exemplo, aqui está falando do KNRI 11, o HGLG 11 e o MXRF 11. Então esses três aqui são alguns dos mais famosos aí que o pessoal tem, né? Então dá para você pesquisar e você pesquisar pelo código, você consegue comprar ou vender ele aí pelo home broker. Então depois disso você já consegue, depois que você já estudou, você consegue comprar aí as suas primeiras cotas. Você consegue comprar a partir de R$10, mas a maioria dos fundos começa com R$100 uma cota, tá? E receba dividendos mensais aí todos os meses automaticamente caindo na tua conta. Olha que legal! Na hora que você vê caindo ali o primeiro dividendo, pessoal, a vida de vocês, eu garanto, vai mudar. Vocês vão querer colocar muito mais energia nisso daí. Os fundos imobiliários são um caminho aí pra gente viver de renda passiva. Pelo menos o começo. Lá na frente tem outras maneiras da gente ter renda passiva também, que é o foco desse canal, pessoal. O foco desse canal é renda passiva. Para lá na frente a gente ter a nossa aposentadoria sem precisar depender aí da Previdência, de INSS, tá? Então, mesmo com pouco dinheiro, a gente investe em reais, recebe aluguel mensal e ainda pode crescer na valorização. Bora ganhar dividendo, hein? Esse daqui, pessoal, é o índice IFIX. Então, como a gente sai da renda fixa, a gente está indo para a renda variável, esse daqui é o índice IFIX, que ele mede como está o comportamento dos fundos imobiliários. Então, você pode ver aqui está mostrando desde 2018. Então, ó, você pode ver que ele é renda variável, ele vai caindo e vai subindo. Mas só que se você pensar no longo prazo, olha só que beleza como ele vem subindo, tá? Até porque vocês vão ver que os fundos imobiliários, eles são os aluguéis, né? Como um todo. Imagina como o aluguel de uma casa. Você reajusta aquele aluguel ali ou pela inflação, entendeu? Ou por outro índice. Então, durante o tempo, a tendência é ele ir aumentando. E tem outras variáveis que a gente vai avaliar também quando ver no próximo vídeo, tá? Tem alguns sites aqui, por exemplo, que eu utilizo. Por exemplo, esse Fundos Explorer. A gente vai utilizar ele no próximo vídeo aí para analisar a fundo um ou dois aí tipos de fundos imobiliários. Nós vamos olhar o relatório dele para vocês aprenderem isso. Na hora que vocês aprenderem a analisar um relatório, já era, pessoal. Vocês já vão conseguir estar analisando aí todos os benefícios e riscos daquele ativo, tá bom? Então esse daqui é um dos que eu utilizo. Aí tem aqui também o Status Invest. E esse outro aqui, que está dentro aqui dos fundos Explorer, tem aqui o ranking dos fundos imobiliários que eu consigo estar analisando. Tem fundos aqui, ó, mostra a liquidez dele, tem o PVP que vocês vão aprender no próximo vídeo, dividend yield, variações aqui nos preços, patrimônio líquido. Então, olha o tanto aqui de opções que nós temos, pessoal. Então, vocês podem ver aqui que são fundos aqui de milhões, bilhões aqui de reais, tá? Olha só o tanto de opção que a gente tem. Muitas opções nós temos, pessoal. E de tudo que é tipo. Setor indefinido, já corram quando não tem muita informação, mas ó, fundos de shopping, fundos de papel, lajes corporativas, papéis, misto, e industriais e logístico. Vários tipos de fundos aqui, pessoal. Cada um tem o seu perfil e o que mais gosta, entendeu? Aí vai de cada um. Como eu falei, isso daqui não é uma recomendação de investimento. Mas você pega, faz o seu estudo, faz a sua análise e o que você entender que faz mais sentido para você, aí você investe, tá? Entram aqui em algum... Deixa eu ver aqui algum que eu conheço, até para não... Vários aqui que eu não conheço. Ó, vou pegar aquele lá que mostrou lá. Olha só, KNRI 11... Aí tem todas as informações aqui do... Opa!
Tem todas as informações aqui do fundo que nós vamos ver aqui no próximo vídeo. Tem aqui as assembleias, as reuniões, então você recebe e-mail sempre quando tem alguma informação, tá? Relatórios aqui, ó, sempre mandando um relatório para você estar atualizado, como que tá o fundo. Clicar para ver o mapa, a gente vai ver tudo isso daqui no próximo vídeo, tá ok? Pessoal, esse daí são os fundos imobiliários. Vocês gostaram? Então a gente está iniciando aqui a questão da renda variável. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, pessoal, gostaram? Se inscrevam no canal, apertem o sininho aí para as notificações. Essa é a parte 1. Não percam a parte 2 aí, pessoal, que a gente vai olhar fundos imobiliários aí a fundo, tá bom? Então se inscrevam no canal, deixa os sininhos aí para as notificações. Se vocês gostaram, curta isso daqui, compartilhem com os amigos, tá bom? Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.